Gente, vamos de entrevista importante agora. A gente abriu o CNN 360 falando sobre o apagão no funcionamento das unidades de ensino superior federais do Brasil, as universidades todas operando no vermelho, sem conseguir pagar nem o pessoal que faz a limpeza e a vigilância, depois do último bloqueio de recursos, bloqueio esse que também atingiu outras áreas. O senador que vai falar conosco agora participa do time da equipe de transição que está estudando, fazendo a radiografia da pasta da saúde e, claro, está participando da discussão sobre a PEC que pode abrir caminho para o Bolsa Família de R$600. O CNN 360 escuta agora Humberto Costa. Senador, eu já agradeço muito a participação do senhor aqui, sei que está trabalhando igualzinho gente grande, ganhou a eleição, agora você que lute. Mas a gente abriu o CNN 360 mostrando aqui como, do dia para a noite, todas as universidades perderam. Todas, senador, não é força de expressão. A gente fez uma lista, fez a checagem, olhou na tabela da execução orçamentária da Andifes. Não tem uma universidade hoje no Brasil com algum dinheiro em caixa. Estou falando das federais, claro, né? Depois do bloqueio que foi imposto pelo Ministério da Economia, elas não conseguem pagar nada, nem água, nem esgoto, nem internet, nem trabalhadores terceirizados, que dirá a bolsa dos estudantes e dos professores. O senhor está fazendo essa radiografia na saúde. Muita gente também está falando de apagão de vacinação, nova onda de Covid. Eu queria entender exatamente qual foi o quadro que os senhores encontraram na questão da saúde pública e quais são os caminhos que estão sendo estudados aí para reverter um eventual buraco. Agora há pouco a Luiz Mercadante estava falando disso, sobre a buraqueira no orçamento federal. Muito bem-vindo ao 360. Bem, boa tarde, é um prazer falar para todos da CNN, para você em particular. Na verdade, nós já apresentamos à equipe de transição na área econômica o diagnóstico em que nós identificamos um déficit de aproximadamente 22,7 bilhões de reais no orçamento da área da saúde para 2023. Isso inclui corte de recursos para áreas como a farmácia popular, para áreas como a da própria vacinação, recursos que são necessários para o pagamento de profissionais e, como tal, nós fizemos um pedido para que houvesse uma complementação desses recursos. E isso foi aceito não somente pela coordenação da transição, mas pelo próprio presidente Lula. E essa PEC da transição, ela é importante que seja aprovada exatamente porque será a partir da liberação dos recursos do Bolsa Família que nós vamos poder fazer essa recomposição dos recursos na área da saúde e numa série de outras áreas. Estamos preocupados porque nos últimos dias houve novos bloqueios, atingindo áreas críticas como a área da farmácia popular, recursos da assistência farmacêutica, recursos outros também de extrema importância nesse momento. E temos aí, sem dúvida, um déficit grande que precisa dessa recomposição para que nós não tenhamos um caos a partir do início do ano que vem. O senador, falando um pouco sobre recomposição, né? O senhor disse, abrindo o espaço para que o Bolsa Família seja pago no valor de R$600, como prometeu Lula, né? De uma maneira, digamos, que deixe livre um percentual maior do chamado teto de gastos, do espaço fiscal, essa recomposição aconteceria. Isso mostra um pouco da importância dessa articulação que está sendo feita no Senado Federal nessa primeira fase. Ainda tem gente do governo Bolsonaro trabalhando contra. A pergunta é essa. E dois, o senhor acha que o mercado está conseguindo assimilar? Eu recebi agora há pouco de um dirigente de uma instituição financeira um alerta, né, que eles disparam entre si sempre, o senhor sabe como funciona, né, de uma fala de Jacques Wagner dizendo que, bom, o PT, o partido, a transição já está vendo a possibilidade de enxugar um pouco essa PEC, né, de 190 para algo em torno de 160 bilhões de reais. É factível? Dá para fazer a recomposição de todo o orçamento abrindo esse espaço só de 160 bi? Só não, né? Muita coisa, mas... Eu acho que é uma afirmação, digamos, ainda um pouco precoce. Nós talvez precisemos dessa autorização, ainda que ao longo do próximo ano nós possamos
estabelecer uma aplicação muito mais tranquila, não é? Muito mais comedida nesses recursos, porque, sem dúvida, há coisas que podem ser corrigidas. Por exemplo, tudo indica que esse Auxílio Brasil, que é utilizado como uma referência para o pagamento da futura Bolsa Família, ele contém muitas pessoas que não deveriam estar tendo acesso a esses recursos. Houve denúncias, inclusive, de que pessoas mortas, pessoas que foram incorporadas já no final do período do processo eleitoral, e isso eu acredito que pode ser revisto e reduzir alguns valores do próprio Bolsa Família. É uma possibilidade, eu estou apenas supondo que isso possa acontecer, porque não detenho esses números. No caso da área da saúde, onde realmente eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu diria que esses 22,7 bilhões seriam o mínimo do mínimo, aquilo que garantiria que nós pudéssemos garantir o abastecimento de medicamentos e vacinas no Sistema Único de Saúde, garantir a compra de vacinas para a continuidade da vacinação da Covid-19, os recursos para fazer um grande mutirão para reduzir a fila de pessoas que não puderam ter o seu atendimento adequado durante a pandemia e iniciar o processo de digitalização da área da saúde, que é muito importante não somente para melhorar a qualidade do atendimento, mas também para melhorar a gestão e cortar gastos. Gente, se você chegou agora, Humberto Costa, senador, integra o time de transição, está dizendo que tem um déficit na saúde de quase 23 bilhões de reais, que para poder tapar esse buraco, déficit é igual a buraco, é vermelho, é saldo, cheque especial com os juros nas alturas, é basicamente isso que se fala. Para fazer a recomposição, para tapar esse buraco, precisa sim abrir o espaço que a PEC pode viabilizar se for aprovada, a PEC que vai viabilizar o pagamento do Bolsa Família de R$600 e que isso vai ser necessário, inclusive, para garantir recursos para vacinação. Também anunciou que agora que vai ter mutirão para atendimento de vítimas ou pessoas que ficam com sequela e não tiveram atendimento adequado durante a pandemia. A gente vai seguir com a entrevista, eu vou trazer para cá, se tiver apostos, eu tenho certeza que tem um outro ponto de vista para falar a respeito de recomposição, de orçamento, de buraqueira. Fernando Nakagawa está aqui conosco, o senador, e convido ele aqui a vir falar com o senador Humberto Costa. Naka, com você. Obrigado, Dani. Senador, ao observar os números, o que parece ter dado errado na gestão do orçamento de 2022? Foi um afã de gastar muito em um tempo talvez inadequado, fora do tempo, ou é uma simples desorganização? Qual parece ser a razão deste problema que a gente está observando agora? Bem, eu acho que são duas coisas, no caso da saúde, não é? E do ponto de vista desse gasto exagerado, é óbvio que isso tem muito a ver com as medidas que o governo tomou com o objetivo de ter uma condição de disputar melhor as eleições, não é? Nós tivemos aí um estouro do teto muito grande, recursos que foram gastos com diversos benefícios, e isso tem um peso. No caso da saúde, o que nós tivemos também foi o fato de que, com a PEC do teto de gastos, a correção do orçamento da saúde a cada ano só podia se fazer de acordo com a inflação do ano anterior. Só que a inflação para os produtos e serviços na área da saúde é muito maior do que a inflação geral. Então, isso produz um déficit. Além disso, nós tivemos a acumulação aí de várias perdas nesse período. Agora, eu acredito que as duas grandes razões são essas, não é? Uma má aplicação dos recursos do orçamento, uma tentativa de gastar para ganhar a eleição e, com isso, ficou produzida essa desorganização. Sem esquecer um outro aspecto, que é o chamado orçamento secreto, que são recursos que não são administrados pelo governo federal. Aí falta recurso para diversas áreas sociais importantes, há bloqueios, como há agora
para o orçamento do ano que vem, só na saúde, são 10 bilhões bloqueados para, em tese, atender ao orçamento secreto. Se o Supremo se posicionar de acordo com o que a ação que foi feita pelos partidos reivindica, então esse recurso pode ser reincorporado ao Ministério da Saúde. Mas o somatório dessas coisas é que produziu esse caos agora no final do governo. Senador, o senhor falou aí que a recomposição é necessária, inclusive, para garantir folha de pagamento, né? Pagamento de gente que atua no sistema de saúde. Eu sei, a gente viu aqui, por conta dos bloqueios no MEC, quem trabalha nos hospitais universitários, né, quem atua nessas pastas, esses são remunerados pelo Ministério da Educação, mas essa falha, esse buraco, inclusive em folha de pagamento que os senhores detectaram na saúde, ela vem da onde? E eu já aviso aqui ao nosso time que, enquanto fala Humberto Costa, eu quero chamar o Gustavo Uribe para também poder conversar com o senador. Bem, o Ministério da Saúde, ele tem uma empresa que é a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra um conjunto de hospitais, particularmente os hospitais próprios do Ministério, além de contratar pessoal para outros serviços do Ministério. Também com a dificuldade de termos recursos para transferência para os municípios e os estados, nós temos, por exemplo, um risco de não aplicação de recursos para o pagamento do teto da enfermagem, que foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional. Mas os principais déficits que nós temos são exatamente esses que eu falei. A precariedade do abastecimento de medicamentos e vacinas no Sistema Único de Saúde, a falta de recursos para reduzir a fila criada pela demanda reprimida durante o período da pandemia, gente que não pôde ser atendido porque os hospitais estavam dedicados à Covid unicamente, ou não podiam sair de casa para ir para o hospital sob o risco de adquirir a Covid-19, assim como os recursos necessários para bancar a farmácia popular e os investimentos na área da saúde digital. Então, é um quadro realmente muito grave, eu diria. Uribe? Senador, indo no bojo da resposta do senhor a respeito das vacinas, nós tivemos um aumento dos casos de coronavírus no último mês. A Anvisa, inclusive, recomendou à Infraero a retomar a utilização de máscaras em aeroportos. O que pretende fazer o governo de transição quando virar um governo de fato? Há uma possibilidade de uma retomada do estado de emergência pública e haverá quinta dose de vacina, não apenas para os imunossuprimidos, mas para a população adulta em geral? Sim, veja, nós não estamos querendo antecipar nenhuma medida, porque, afinal de contas, nós não somos ainda o governo. Mas temos cobrado do Ministério da Saúde, por exemplo, que ele inicie de imediato a vacinação de pessoas com essa vacina bivalente. Essa vacina bivalente, ela também é parte de um contrato da Pfizer com o Ministério da Saúde, num total de 100 milhões de doses, que são adequadas para as crianças menores, os bebês de 6 meses a 3 anos, que também podem atender aqueles com mais de 3 anos e também atender as pessoas imunossuprimidas, pessoas mais idosas, com essa quinta dose que seria dada com a vacina bivalente. E, inclusive, a vacina bivalente, ela só tem efeito se for como dose de reforço, ou como quarta ou quinta doses. Como esse contrato ele tem uma previsão de entrega de ainda 32 milhões de doses, que podem ser distribuídas de acordo com essas faixas etárias, nós provavelmente teremos que lançar mão, e estamos pedindo que o governo atual lance mão de um aditivo que está previsto no contrato para mais 50 milhões de doses que devem ser... A gente perdeu o sinal de vídeo só, mas acho que o áudio do senador pronto, voltou, está tudo aqui conosco. Pode concluir. Então,
há uma possibilidade de um aditivo de 50 milhões de doses dessa vacina. Por outro lado, a própria Coronavac e a vacina que é produzida pela Fiocruz, elas não têm encomendas pagas ou realizadas para a complementação do quadro da vacinação. Então, essas medidas, se não forem tomadas até o final do ano por esse governo, nós haveremos de tomá-las no início da próxima gestão. A equipe de transição vai entregar ao futuro ministro ou ministra todas essas sugestões e eu acredito que conseguiremos, num espaço de tempo curto, restabelecer de maneira adequada, ainda que emergencial, a vacinação contra a Covid e um plano mais amplo de vacinação para as crianças brasileiras que têm hoje uma cobertura vacinal muito baixa. Estado de emergência, o senhor considera que é necessária a volta ou acha que não há mais uma necessidade? Olha, nós temos que aguardar até a posse do presidente Lula e do novo ministério. Eu acho que, em princípio, é possível nós continuarmos monitorando de uma forma muito intensa para ver como a doença vai evoluir. A emergência, ela muitas vezes é tomada, ela é dada, essa medida é tomada pelo fato de que pode ocorrer um risco de, digamos assim, de um esgotamento por parte do sistema hospitalar. No momento, isso não está acontecendo, não há uma previsão de que haja um crescimento tão grande, mas, obviamente, que nós vamos monitorar o tempo inteiro e o novo ministro ou ministra poderá tomar essa decisão nos primeiros dias da sua gestão. Gente, tá aí, senador Humberto Costa reservou esse tempo para trazer esse diagnóstico alentado aqui para gente. Senador, muito bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos vocês da CNN.